Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está aqui nos acompanhando presencialmente na feira, bom dia para o pessoal que nos acompanha do Instagram do Velling Olambra, sejam todos bem-vindos para esse painel, onde nós vamos falar de um tema muito relevante e interessante para o nosso negócio, para o segmento de flores e plantas, que são as embalagens para flores e plantas. Esse painel é promovido pela Univelling, a educação corporativa do Velling Olambra. Reforço o convite a todos vocês que foi feito ontem. Se você é cooperado, você é cliente, que ainda não tem o seu acesso à nossa plataforma, que não tem acesso à nossa agenda anual, a gente está ali no stand, prontos para receber vocês e poder conversar um pouquinho sobre a nossa educação corporativa e assim a gente levar desenvolvimento, levar valor através da educação para todo o nosso ecossistema. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Como eu havia introduzido, nós trazemos esse último tema aqui para a 26ª edição do Velling Marketing, que é sobre as embalagens para flores e plantas. Nós vamos ter uma introdução agora, um momento para vocês conhecerem um pouco do conceito e depois nós vamos abrir um talks, um momento, um painel, para que as pessoas conversem sobre esse tema tão importante para o nosso negócio. No final do painel, nós vamos abrir aí para as perguntas, para as conversas, para a gente ter esse momento de troca que é muito interessante. Para abrir esse momento, eu gostaria de convidar nosso palestrante Fábio Mestriner. Vamos recebê-lo uma salva de palmas, por favor. Para mim, o que significava? Obrigado. O Fábio ele é especialista em design e inteligência de embalagens, com 42 anos de experiência. Ele coordenou por 11 anos o núcleo de estudos de embalagem, onde ele desenvolveu uma exclusiva metodologia de inovação para embalagem a partir da percepção de valor do consumidor. Metodologia publicada em livro em 2018 pela M-Books, Academia Brasileira de Marketing. Foi professor por 18 anos no curso de pós-graduação em Engenharia de Embalagens no MIT Mauá. Foi presidente da ABRE e representante do Brasil no board da WPO, World Packaging Organization. Seus livros didáticos são adotados por mais de 30 universidades do país. E seus projetos de design recebem vários prêmios internacionais, entre os quais o World Star Award da WPO, a mais importante premiação de embalagem mundial, sendo os mais recentes deles o World Star Awards e o World Star Awards 2019 e 2020. Atualmente, está dedicado ao desenvolvimento de programas de inteligência de embalagens para a indústria de embalagem e para empresas que atuam no segmento de consumo. Como designer de embalagens, conquistou vários prêmios internacionais. Então, estamos em boas mãos. Fábio, muito obrigado. Com você. Bom, muito obrigado, Gustavo. Tá ok o som? Bom dia a todos. Obrigado, Velling, pelo convite para estar com vocês aqui essa manhã. Não preciso nem dizer que estou super impressionado com o trabalho que está sendo feito aqui nesse lugar, pela cooperativa, pelo Velling, pelos produtores, né? Tenho caminhado aí pelos estandes e, assim, estão todos de parabéns. Realmente é um trabalho muito legal, inclusive do ponto de vista de embalagem, tá? Eu preparei, então, uma apresentação para vocês. Vou falar sobre a importância do bom design de embalagem, né? Então, só que todas as vezes que eu sou convidado para fazer alguma palestra, minhas aulas, os treinamentos que eu dou, eu sempre gosto de começar lembrando para que serve a embalagem. Porque vocês sabem que embalagem não é só elogiada, a embalagem também é muito criticada. Então eu gosto de lembrar que embalagem não está ligada apenas a consumo. A embalagem, a principal função dela é suportar a vida humana dos 8 bilhões de habitantes da Terra, garantindo a sua sobrevivência. O Zé Gotinha está aí para nos lembrar que essa gotinha que cai na boquinha da criança não cai do céu.
ela cai de uma embalagem. Não é possível vacinar uma criança, vacinar uma pessoa sem embalagem. Não é possível tomar um remédio, combater as pragas que destroem as lavouras, os alimentos. Uma vaca, uma galinha, você não consegue vacinar esses animais, você não consegue garantir a produção de alimentos sem embalagem. Sem embalagem, gente, a gente não consegue tomar um remédio, a gente não consegue fritar um ovo, a gente não consegue tomar um copo de leite, o leite não consegue sair da vaca e chegar até a nossa casa, o ovo não consegue sair da granja e chegar até a nossa casa sem embalagem. Sem embalagem a gente não consegue nem escovar o dente. Então a embalagem existe para suportar a vida humana, ajudar na nossa vida. A gente nem percebe mais a presença dela na nossa vida, né? Então, essa introdução eu sempre faço para lembrar a grande contribuição que a embalagem dá para a humanidade, tá? Muito bem. Por que que a embalagem é tão importante e não para de crescer, contribuindo com os negócios das empresas? A embalagem é importante porque 80% de tudo o que é produzido no mundo tem embalagem. 80%. Só que a maioria dos produtos que são vendidos, por exemplo, num supermercado, só tem a embalagem. Não tem verba de marketing, não tem propaganda, não tem anúncio na televisão, não tem outdoor na rua. A embalagem é o único recurso que 90% do que a gente encontra no mercado tem para competir. Eu costumo dar treinamento para o Sebrae, para as pequenas empresas, e eu sempre lembro, eu falo assim, meu amigo, além da sua embalagem, o que mais você tem para te ajudar lá na frente, né, a competir com seus concorrentes? Você tem algum outro recurso? 90% das vezes, e principalmente nas pequenas empresas, que é quase 100%, não tem. O recurso que as empresas têm para competir é embalagem, mas muitas vezes elas não têm consciência disso. Elas não têm consciência que a embalagem é o único recurso que ela tem para competir. Então, a embalagem é importante porque o consumidor, ele não separa a embalagem do seu conteúdo. Para o consumidor, a embalagem e o conteúdo constituem uma única entidade indivisível. E o consumidor, ele percebe a embalagem como um valor que se incorpora ao produto. Valor para o consumidor é aquilo que ele percebe como tal no produto e aceita pagar mais por isso. É comum a gente, quando a gente está comprando alguma coisa que tem vários concorrentes, várias embalagens juntas, os produtos, a gente percebe que tem uns produtos mais caros do que os outros. Só de olhar, a gente fala, eu não preciso entender de uísque. Se eu parar na frente de uma gôndola de uísque, eu vou olhar e falar, não, tem uns uísque mais caros aqui e uns mais baratos. Se entrar num negócio de shampoo, de produto para cá, mesma coisa. Por que que acontece isso? Porque coisas iguais não têm valor diferente. O que tem dentro dessas embalagens aí, minha gente, é água, é H2O, só que elas têm preços diferentes, e elas têm preço diferente por causa da embalagem, porque a embalagem transforma coisas iguais em coisas diferentes, e o consumidor, ele aceita pagar valores diferentes por coisas que são diferentes. Então a grande função da embalagem na comercialização dos produtos é agregar valor percebido ao produto que ela está embalando, porque isso faz diferença no final. Tem um estudo mundial dessa empresa de pesquisa, GfK, que é uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, onde ela fez um estudo global e a conclusão do estudo é que o consumidor, ele não compra preço, o consumidor compra valor. Valor é aquilo que ele percebe como tal no produto e aceita pagar por isso.
A Nielsen, que é a maior empresa de auditoria de consumo do mundo, fez um estudo no Brasil e concluiu que 75% das marcas líderes no Brasil são as mais caras, não são as mais baratas. A maionese Hellmann's não é a mais barata, sabe? A margarina, como é que chama? Não é a mais barata, custa muito mais cara do que a outra e vende mais do que a segunda e a terceira junto. A Coca-Cola não é a mais barata, o Omo não é o mais barato. É só a gente começar a lembrar, né? O Nescau não é o mais barato e assim por diante. Então, valor para o consumidor é aquilo que ele percebe como tal e aceita pagar mais por isso. Bom, mas a embalagem tem custo. Essa é a realidade. Embalagem tem custo, custa caro embalagem. Embalagem não é barato, tá? Ela representa um investimento que a empresa faz para levar os seus produtos até o mercado e fazer com que seus produtos sejam competitivos em relação aos outros produtos similares, né? Não é inteligente a gente desperdiçar esse investimento que foi feito na embalagem sem fazer com que ela ajude o negócio da empresa. Então, o que eu defendo é: a embalagem não pode mais ser usada só para carregar o produto. Ela tem custo. Esse custo precisa ser aproveitado. A empresa pagou pela embalagem, então ela precisa usar a embalagem para ajudar o negócio da empresa. Então, vem aqui, como que a embalagem ajuda o negócio da empresa? Tem 4 pontos principais que podem ser explorados na embalagem sem acrescentar custo na embalagem, porque o custo da embalagem já faz parte do custo do produto, né? Então, o design da embalagem. O design da embalagem faz uma diferença enorme. Eu fui presidente da Associação Brasileira da Indústria de Embalagem. Nós fizemos um convênio com o Sebrae. E aí as agências de designs associadas à Abre fizeram 500 projetos de design de embalagem para a pequena empresa. Esses projetos, eles foram auditados, porque o Sebrae deu o dinheiro para fazer os projetos, então ele contratou uma auditoria para auditar se o projeto foi feito. Tinha uma pergunta que era assim: o novo design da embalagem, quanto que ele aumentou as vendas do produto? Nos 500 projetos, a média do aumento de venda foi 101,19%. Todos os produtos pelo menos dobraram o desempenho com o novo design, tá? Então, o design, ele tem impacto no desempenho do produto. Então, esse é um ponto que precisa prestar atenção nisso. Segundo lugar, funcionando como ferramenta de marketing. Se a embalagem é o único recurso que a empresa tem para competir, ela precisa usar a embalagem como ferramenta de marketing, como elo de conexão com a internet. Gente, internet é tudo hoje em dia. Nós vamos ver aqui no painel uma empresa que vende flores na internet, né? É um mega negócio. Então, a embalagem tem que promover a conexão da embalagem com a web. E o e-commerce, ela tem uma atuação importante no e-commerce. Então, número 1, design da embalagem tem impacto no desempenho do produto. Sabe esse sanduíche que vende na rodoviária? Vende em tudo quanto é lugar, né? Olha o que esse pessoal fez, né? Item 2, utilizar a embalagem como ferramenta de marketing. Tem uma floricultura, uma pessoa aí que chama TT Castanha, que ela usa um monte de tipo de embalagem diferente. Se vocês entrarem no site dela, tem embalagem em cesta, tem embalagem em lata, tem embalagem num monte de coisa diferente, porque, repito, né? Você não quer presentear com o mesmo produto a vida inteira, tem que ter alternativas e possibilidades, né? Inteligência de embalagem, aproveitar todas as oportunidades. Vai estar aqui o diretor desse projeto da Klabin, né, desse vaso aí. O que esse vaso tem de diferente? Ele pode imprimir nele, pode imprimir imagens, pode imprimir um monte de coisa.
Essa caixa que vocês estão vendo aqui, ela ficava no depósito. Quando colocou o design na caixa, ela veio para o centro da loja, agora fazem pilha com essa caixa no meio da loja e assim por diante. Aqui mesmo no Gran Flora, aqui dentro do Veiling, tem loja que vende embalagem, né? Para poder oferecer diversas possibilidades e tudo. Então a embalagem, ela já tem uma participação importante nesse negócio das flores, né? A conexão da embalagem com a web. Toda embalagem pode continuar o relacionamento com o consumidor se ela tiver uma chamada, né, para a conversa com o consumidor continuar. Por exemplo, faz diferença a flor ser daqui de Olambra? Porque quando você fala de Olambra, você está falando, automaticamente remete a pessoa para a cidade das flores, né? É o lugar das flores, tem um turismo forte aqui por causa disso. Não seria interessante que todas as embalagens com as plantas de Olambra tivessem um QR Code para dizer, ó, essa planta aqui é de Olambra. O azeite de oliva português tem um selo escrito assim, só é português o azeite que tiver esse selo. Ou seja, todos os azeites portugueses trabalham juntas, todas as embalagens de todos os azeites portugueses trabalham juntas para construir esse azeite português, sabe? Aqui também, todas as embalagens poderiam trabalhar junto para construir, ó, flores de Olambra. Todas elas, um ajuda o outro e todas as embalagens ajudam. Então, isso são coisas que a embalagem pode fazer. Um QR Code pode levar para um site que ensina a cuidar das plantas, fazer as crianças aprenderem a cuidar das plantas e assim por diante, tá? Bom, a embalagem do e-commerce. O que é o e-commerce? O e-commerce é uma embalagem que chega na casa da gente. É isso que é o e-commerce e que foi comprada pela internet. Essa empresa aí, essa Juliana Flores, ela vende flores na internet, né? Virou um baita de um negócio. O CEO vai estar sentado aqui com a gente agora, vai poder contar mais sobre isso. Mas por que a embalagem do e-commerce é importante? A embalagem do e-commerce é mais importante do que a embalagem da compra física. Por quê? Por causa da espera. As pessoas compram, pagam e começam a esperar o produto. Não sabe se, será que vai chegar no prazo? Será que eu vou estar em casa para receber? Será que vai vir tudo do jeito que eu comprei? Será que eu não fui enganado? Será? É um monte de dúvida. Quando a embalagem do e-commerce chega, ela precisa promover um final feliz no processo de compra. E isso acontece muitas vezes que até criou uma coisa chamada unboxing, que tem muito na internet, os jovens fazem muito isso, que eles recebem o produto e eles começam a filmar e pôr na internet, fala assim, olha, chegou o produto que eu comprei, e começa a desembrulhar a embalagem. Então a embalagem do e-commerce, ela precisa promover uma boa experiência de desembalagem. Não pode a pessoa ter que pegar a tesoura, a faca e começar uma puta confusão para abrir a embalagem. Então, ó, além de desempenhar suas funções básicas do e-commerce, ela exige envolvimento físico e emocional, que é esperar, receber a surpresa, né? E promover uma boa experiência de desembalagem. Mas principalmente, esse é o momento mágico em que a embalagem está em contato físico com o consumidor, entrou no mundo onde o consumidor vive, né? Que ele não vive na internet, ele vive no mundo real. Esse é o momento que ela adentra nesse mundo e nesse momento ela tem a oportunidade e o dever de iniciar uma nova venda. Então a pergunta que se faz é a seguinte: o que eu vou pôr na minha embalagem? Se eu vou pôr dentro, se eu vou escrever, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um cupom, eu vou pôr um brinde, eu vou pôr um catálogo, eu vou fazer o quê para que a venda continue e já comece uma nova venda, tá? Esse é o grande desafio e oportunidade da embalagem do e-commerce. Bom, o mercado de embalagem, ele sempre está em busca de embalagens diferenciadas. Eu tirei várias fotos aqui hoje, que eu vou usar nas minhas aulas, de soluções de embalagens que eu achei muito legal, muito criativas, muito importante. Tem um projeto aqui que é do Veiling, que é o meu primeiro vasinho, minha primeira planta, alguma coisa assim para criança,
que achei muito legal. Tem uma salada pronta lá na frente, que achei bárbaro também. Então, o tempo todo estão desenvolvendo soluções, né? Então, para terminar, a mensagem que eu queria deixar com vocês é o seguinte: embalagem não pode mais ser usada só para carregar o produto. Ela precisa ajudar o negócio da empresa. E como que ela ajuda o negócio da empresa? Fazendo essas 4 coisas. Então é o seguinte: a embalagem da minha empresa, do meu produto, a minha embalagem, ela está fazendo essas coisas? Ela está ajudando o negócio da minha empresa? Então essa é a questão que eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje. Tem o meu site aqui, que é o meu sobrenome. Tem um e-book para baixar de graça no meu site, se vocês quiserem, que esse e-book, chama Checklist da Inteligência de Embalagem. Ele é um checklist. Então, ali você vai ver o que pode ser feito com embalagem e pode se perguntar: estou fazendo isso? Né? Não estou fazendo, deveria fazer, etc. Então, minha gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Era essa a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Fábio. Acho que passou a mensagem de forma muito coerente. Acho que o tema está introduzido. Então, para a gente desenvolver melhor esse tema, a gente conversar como que aplica ele no mercado, como que está sendo visto isso dentro do mercado de flores e plantas, eu vou convidar aqui para compor esse painel o Fábio, que vai participar do painel como nosso especialista aqui no tema. Gostaria de convidar também, vocês recebessem, o Clóvis Souza, que ele é CEO da Juliana Flores, nosso cliente. Clóvis. Quais são os atributos? Junto com o Clóvis e o Fábio, gostaria de convidar o André Demarco. Ele é gerente de desenvolvimento de novos produtos e mercado da Klabin. Muito obrigado, André. Obrigado, Gustavo. E para mediar esse super painel, gostaria de convidar a nossa gerente de marketing e produto do Velho em Olambra, Tamara Dangieri. Só especialista, então um bom painel para todos vocês. Muito obrigado por aceitarem. Tá certo? Não, você fica no meio. Nossa, tem que ficar aqui. Aqui? Calma aí que eles... É por causa do microfone arrumado lá dessa forma. Não, né? Voltou? Veio? Tá, pessoal, obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje, aí para o nosso último painel. Eu tô nervosa, gente. Estão tudo tirando sarro de mim, que eu tô nervosa. Eu falei, ó, o time de fera que tá aqui. A gente também, tá? Bom, antes da gente começar, eu queria fazer uma breve... Que eles mesmos fizessem uma breve introdução, o professor Fábio já fez. Mas vou passar para o Clóvis agora. O Clóvis é nosso cliente, CEO e proprietário aí da Juliana Flores. Eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho do negócio e nós vamos passar um vídeo também falando um pouco da empresa. Legal. Bom, eu sou o Clóvis, fundador, CEO e fundador da Juliana Flores. Acho que aumentar um pouquinho o volume dos microfones, né? Oi. Pode ser? Tá baixo, né? Aí. Oi, tudo bem agora? Bom, eu sou o Clóvis Souza, sou fundador e CEO da Juliana Flores, conhecido como antigamente era dono de uma floricultura. Aí a gente vai crescendo e aí passa a ser CEO, né? Começa a ficar chique o negócio, uma coisa. Então eu sou o CEO fundador da Juliana Flores. É uma empresa de 33 anos, não é uma empresa familiar, né? Eu começo a trabalhar aos meus 10 anos de idade, eu morava em cima de uma floricultura, acho que era o destino, né? Eu brincava na frente da floricultura. E na parte da tarde, minha mãe foi lá e me arrumou um emprego. Naquela época, podia se trabalhar, né, com 10 anos verdade. de idade. E ela falou que não precisava me pagar nenhum salário. Falou para a chinesa. Mas a chinesa gostou de mim, né, e ela me pagou tudo certinho. E a empresa tem 33 anos. Né, no ano de 2000, nós entramos no mundo do e-commerce. E aí foi a grande mudança da Juliana Flores. Então a gente vai passar o vídeo aí para mostrar um pouquinho dessa trajetória da Juliana Flores para vocês. Da nossa lojinha. Lá vai. Acho que dá para ver sim, porque tá alto, viu, André? Tá. Pode ficar aí. Prazer, sou Clóvis Souza, sou CEO e fundador Não tá do passando, Grupo Juliana pessoal. Flores. Tá. Muda de tela, vai para uma tela, vai para outra tela. Ah lá.
Prazer, sou Clóvis Souza, sou CEO e fundador do Grupo Juliana Flores. Aos 10 anos iniciei a minha história. Começo a trabalhar numa floricultura e em 1990 eu tive a oportunidade de montar a minha loja. E assim nasceu a Juliana Flores. Em 2000, entramos no e-commerce, quando ninguém pensava em vender pela internet. Foi aí a grande virada da Juliana Flores. Hoje são mais de 800 mil pedidos por ano entregue em todo o Brasil. E tenho orgulho de dizer que a Juliana Flores é a maior empresa de vendas de flores e presentes da América Latina. Contamos com fornecedores de excelência e recebemos flores diariamente direto dos produtores. Nossa sede conta com uma equipe de mais de 200 profissionais, trabalhando constantemente para oferecer a melhor experiência de compra e entrega. Oferecemos mais de 10 mil SKUs e por isso sempre digo, vendemos até flores. Nosso marketplace nasceu em 2017, agregando mais opções de presentes. E juntos fazemos parte de momentos importantes na vida das pessoas. Além do e-commerce, é possível comprar através do nosso aplicativo, televenda, WhatsApp e também nas lojas físicas. Estamos constantemente em expansão. Oferecemos serviços como clube de assinatura e soluções corporativas, com produtos e entregas personalizadas. E por toda essa história, ilustramos matérias e entrevistas nas mais diversas mídias e veículos por todo o Brasil, divulgando nossa história e planos para o futuro. E essa é a nossa história. Isso é só o começo de uma grande jornada. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Parabéns, viu, Clóvis? E agora o André, gerente de desenvolvimento de novos produtos da Klabin. Se apresenta para o pessoal, André, por favor. Estão me ouvindo? Tá bem? Tá. André Demarco, eu sou da Klabin, né? Eu trabalho na Klabin já há algum tempo, estou há 8 anos na Klabin. E comecei um departamento de desenvolvimento de novos produtos e mercados, né? Quando eu falo produto, a Klabin é uma grande empresa, a maior da América Latina, de papéis e cartões, papel cartão para embalagem. E quando eu falo produto, a gente procura mercados diferentes, né? E foi justamente isso que aconteceu aqui, né? A gente é muito agradecido pelo contato com a Velin, né? E desenvolvimentos, o Marcelo, nosso consultor também. A gente começou a participar de um mundo diferente que a gente não conhecia, né? E com vasos, né? Porque a Klabin tem um objetivo tem muita oportunidade de, por exemplo, colocar uma matéria-prima de fonte renovável, que é o papel, o cartão, para substituição de matérias-primas que são menos sustentáveis, né? Então a gente viu uma oportunidade, começou com vasos, né? E de repente o negócio foi ganhando forma. Hoje a gente faz displays, né? Porque a Klabin é uma empresa também de embalagem de papelão do lado. E sempre buscando design, né, Fábio? Bastante importante, né? Então, assim, bastante agradecido da oportunidade, Tamara, toda a Velin, Gustavo. Importante para a gente estar aqui, né? Acho que tem bastante oportunidade para a gente juntos fazer muita coisa legal, né? Com design e tudo. Né? A gente tem também um vídeo para mostrar da Klabin. Consegue rodar aí, pessoal? Um minutinho? Giro para guardar um pouquinho aí. Como é um tema muito, como eu posso dizer, ele é quente no nosso setor, se vocês já quiserem, deixando perguntas, já preparando, já vão preparando aí para depois a gente ter esse bate-papo. Já vai sair o vídeo aí para a gente. Aí foi.
Parabéns, muito lindo. A gente vai falar disso também. Pessoal, então vamos começar. Aproveitando que o Fábio acabou de terminar aí essa palestra para a gente, esses 20 minutos recheados de conteúdo sobre as embalagens, sobre design, sobre o que a marca representa. Hoje a gente fala que a moda, ela expressa muito quem nós somos. E isso vale para a embalagem, ela expressa quem o produto é, o que o produto vai entregar. Visto isso, professor Fábio, quais são os principais desafios hoje para fazer com que a marca, com que a embalagem expresse o que o produto é? Quais são os principais desafios hoje para que a marca comunique através da embalagem? Bom, em primeiro lugar, a sua colocação está correta. A embalagem, ela é uma expressão da cultura material de um povo. É possível você identificar traços, né, de identidades nacionais nas embalagens. Além disso, a embalagem ela é, ao mesmo tempo, um atributo e uma expressão, né, da qualidade e da personalidade do produto. Então, eu diria o seguinte, ela é um dos principais, se não o principal veículo para a comunicação da marca junto ao consumidor. A embalagem ela é o representante da marca que chega e entra na vida do consumidor. Vai morar na geladeira da casa dele, vai morar no armário do banheiro, e continua vivendo, né, junto com a vida da pessoa. Então, a minha recomendação é que as empresas entendam que a embalagem é um recurso que ela tem para a construção da sua marca, porque a marca é o principal componente da identidade do produto, né? Isso mesmo. E dando continuidade, eu queria que o Clóvis contasse um pouquinho para a gente em que momento que você identificou que o seu negócio podia virar chave quando você estudasse ou trabalhasse a embalagem de forma diferenciada. Como que você enxerga a embalagem dentro do seu negócio hoje? A embalagem dentro do nosso negócio, literalmente, eu uso como marketing, né? Sempre usei, não só da minha empresa, como da empresa dos outros também, né? Então, por exemplo, eu tenho colocado a nossa marca em sacolinhas de restaurante, por exemplo. Não deixa de ser um marketing, porque o cara do restaurante acaba nem usando, e eu acabo aproveitando uma carona. A embalagem dentro do nosso negócio, ela foi fundamental, porque eu queria expandir para outros lugares. A virada foi no ano de 2000, quando eu literalmente vim para o mundo do e-commerce. Como eu conseguiria transportar um buquê de flor de São Caetano do Sul para Campinas, para Olambra, para, sei lá, Curitiba, Rio de Janeiro? Era com embalagem. E como que eu tinha que fazer? Eu tinha que mostrar isso para as transportadoras que era possível. Né? Quem conhece a minha empresa, são 3 andares, são 6 mil metros quadrados, e lá tem algumas escadas. E eu tinha que chamar a transportadora para convencer ele que a flor ia chegar intacta, só dependia de mim e não dele, porque ele só ia transportar. Então eu peguei o buquê, coloquei dentro dessa caixa, né, e joguei de lá de cima até pegar o último degrau. Esse foi o teste. Então aí acabei conseguindo convencer o Correio, o Total Express, a DHL naquela época, que dava para entregar o meu produto, né? E foi dessa forma. E a embalagem é tão importante, que o professor, literalmente, é uma aula, não foi nem uma palestra, viu, Fábio? Foi uma aula, e exatamente eu ponho muito em prática tudo isso que ele falou. Eu uso como uma comunicação, é um lançamento de produto, é uma experiência, né? A gente fala tanto em experiência do cliente, e a embalagem é uma experiência, literalmente. Né? Quando você recebe a caixa lá Juliana Flores, né, é uma experiência. Eu me preocupo com a arte, eu me preocupo com a comunicação. Para mim, assim, primeiro que o nosso produto você sempre está comprando para alguém, né? Então você tem que convencer a pessoa que comprou, né, e a pessoa que está recebendo, que talvez nem era seu cliente. E como que ela vai começar a comprar de você? Através da embalagem, da experiência que ela vai ter na embalagem. Né? E tem mais, você vai fazer essa entrega para essa pessoa, de repente é no escritório, quantas pessoas não estão vendo a sua marca passeando ali, literalmente, de graça, entre aspas, né? Porque ela já está paga. É tanta coisa que você faz em cima de uma embalagem que é extremamente importante para o meu negócio. Se não fosse a embalagem, jamais eu teria chegado onde eu cheguei. Oi, veio.
Você sabe que a gente tem um case interno aqui com a sua embalagem, eu vou contar. Eita, em tomara que datas seja comemorativas, nós presenteamos as mães ou as mulheres aqui do Velling com flores. E nós temos hoje o trade aqui, que tem o Ícaro aí de gestor. E essa equipe, ela está longe do Velling, ela não está aqui no dia a dia para receber presente. E o pessoal de pessoas de gestão enviou Juliana Flores para essas mulheres. E a Patrícia recebeu Juliana Flores e falou que se emocionou só quando viu a sacola da Juliana Flores. Ali ela. Bacana. É realmente isso. Nós tivemos a Kate aqui ontem, e ela falou sobre jornada e experiência do cliente. E as pessoas às vezes acham que a experiência, a jornada, é só da hora que ele compra o feedback, é o pós-venda. E não entende que a jornada, a experiência, ela vai muito além de tudo isso. Vai a partir de uma área de produto que tem que entender o que o produto dela vai significar na vida de uma pessoa. O que o produto dela vai impactar naquela pessoa. E o que aquele consumidor quer saber sobre aquele produto. E tudo isso, às vezes, ele só tem a embalagem para informar. E foi aquilo do selo que o professor Fábio falou, que eu achei sensacional, que o pessoal do azeite faz, e nós temos essa fortaleza em Olambra, né? A gente tem essa fortaleza aqui, que é a cidade das flores, e a Juliana Flores também faz isso muito bem nas suas embalagens, divulgando seu produto. É tão importante a embalagem, quando a pessoa vai comprar um botão de roda, ela pergunta, mas você vai colocar na sacolinha? Você vê como que é importante o que você consegue fazer com as embalagens, o quanto as pessoas valorizam literalmente uma embalagem, né? Ela comentou também sobre o cheiro. Sim. Que as pessoas abrem a caixa e elas guardam aquele cheiro ali para a vida delas, para o momento delas. Elas vão saber que a Juliana Flores tem aquele cheiro, tem aquilo que chega na casa delas, né? Isso mesmo. Isso é muito interessante. Alguém quer corroborar mais com isso? André, eu vou partir, senão eu estou para outra pergunta para o André já. Okay. André, você apresentou um vídeo... Fábio, vamos que daí a gente já... Eu queria só fazer um comentário, porque... A gente já conversou sobre isso, conheci o Clóvis agora aqui no nosso projeto, né? É difícil um CEO, um líder de uma empresa ter a percepção que o Clóvis tem sobre o valor da embalagem para o negócio dele. É difícil isso. Tá? E a gente usa isso como coleção, tá? Todo ano a gente muda. Que é importante também, senão acaba enjoando. Imagina a Tamara, né, receber flor 3 vezes no ano e aí o ano que vem receber a mesma embalagem. Não, tem que mudar. Tem que mudar, né? Isso é extremamente importante. O consumidor espera isso da marca. Com certeza. Né? Ele espera... como a marca vai me impactar numa próxima entrega? Exatamente. Isso é legal. É a experiência que todo mundo... Que a bola da vez é falar em experiência. Experiência é exatamente isso, né? Eu vou mudar um pouco, jogar a bola aqui agora para o André. Vocês apresentaram um vídeo aí sensacional do Dia da Árvore, que foi ontem. Ontem nós vimos as redes sociais com muita homenagem para o Dia da Árvore. E a gente está numa tendência aí altíssima do assunto ESG. O ESG está vindo com tudo, principalmente quando a gente fala de embalagem. Eu queria entender um pouquinho primeiro do André e passar até isso para vocês. Como que você enxerga isso hoje, André, esse comportamento, né, das empresas, mas não só das empresas, o consumidor está mudando. O consumidor, ele vai num lugar, ele quer saber da rastreabilidade daquele produto. Ele quer que a embalagem também conte essa história para ele também de sustentabilidade. Como que a Klabin está enxergando isso hoje dentro da empresa? Quando a gente estava chegando aqui, né, a Tamara falou, olha, você não quer passar um vídeo, né? E eu não passei um vídeo do que a Klabin faz em termos de papéis, em termos de cartões, mas passei um vídeo que a gente escolheu um vídeo, né, que é um vídeo assim que retrata um pouco de como a gente pensa toda essa questão de sustentabilidade, né? Esse assunto é muito sério na Klabin. Ao mesmo tempo que ele é muito sério, é tratado muito sério, é uma oportunidade para a gente do setor, né? Porque a pressão vem do consumidor, por consequência, vem das empresas, né? E eu estou nesse setor há bastante tempo, 8 anos na Klabin, mas eu já venho de mais tempo, né? Profissionalmente. Eu acho assim, está num momento muito diferente de há 30 anos atrás, né? Eu costumo usar alguns exemplos.
Recentemente, foi agora 2 meses atrás, a gente estava com o pessoal de fora de uma grande marca aí, né? A gente tem bastante relacionamento, principalmente a minha área com isso. E é impressionante como assim, e eu vou só falar do lado ESG, do lado ambiental, mas isso é negócio você cuidar do meio ambiente também. Então a gente estava numa reunião e ele tem um fornecedor norte-americano, um europeu e tem a gente também como fornecedor de cartão. Quando ele viu os dados da gente em termos de floresta, de sequestro de carbono, eu não estou nem falando de índice de reciclagem, que é muito importante, que a matéria-prima papéis, de maneira geral, é bastante importante. Eu estou falando de sequestro de carbono, né? As florestas nativas, elas sequestram carbono, e a gente emite carbono também. Todo mundo aqui está emitindo CO2 quando está respirando. Só que a gente sequestra muito mais do que a gente emite. E a hora que a gente mostrou, por exemplo, os números de uma Klabin ali em termos de emissão versus americanos, pessoal que está mais tempo do que os 124 anos que a gente tem no mercado. Americanos e europeus, o olho dele cresceu desse tamanho, porque ele tem metas, por exemplo, de sequestro de carbono, redução de emissão de carbono. Isso, o que aconteceu? Vira negócio, porque se você vender no mesmo preço que o teu competidor, o fato de toda a tua história que você tem atrás acaba gerando valor e ele decide por você. Da mesma maneira que a gente está falando aqui, tem um display ali, a gente tem os vasinhos, né? A gente viu uma embalagem de plástico, isso aconteceu com outros setores, a gente entrando em outros setores. Esse cartão que está aqui, por exemplo, ele está nos Estados Unidos, numa cafeteria. Só que a gente pensou, será que precisa, e está no Brasil e em outros lugares, será que ele precisa ficar num copo ou ele pode partir para uma embalagem? A gente viu um vaso de plástico, que assim, a gente tem rastreabilidade? Alguns sim, alguns não. Mas cada fibrinha que está ali foi plantada dentro de uma certificação FSC, sequestrando carbono, né? Então, assim, a gente está falando de um produto que já está agregando valor, não só pelo design, porque também você pode imprimir em vez de um vasinho preto, né? Um vaso escuro, enfim, mas ele está agregando muito mais, e é isso que a gente precisa fazer, né? Eu estava vindo para cá, eu vi uma reportagem até na CBN, né? Um técnico falando de... O clima está bem doido, né? Não era para a gente estar passando... A gente está num ambiente refrigerado aqui, lá fora está pegando fogo. A pessoa do estacionamento falou, pode parar aqui. Eu falei, não, mas não dá para parar ali mais perto, porque eu vou chegar derretendo. Então, assim, é isso que está acontecendo, e não necessariamente a gente está no verão. Então, cada cuidado que a gente faz em substituição de matérias-primas mais sustentáveis, menos impactantes ao meio ambiente, é super importante para a gente, né? Para a gente como consumidor de flor, para a gente como pessoa mesmo. Só para vocês entenderem, né? Nós convidamos o André, porque nós temos o projeto Veiling tem o Plantear Puro, né? Que é um conceito de produtos que tem produtos purificadores de ar, que a gente fala, produtos que dão benefício aí, junto com o Dr. Hélio, na vida das pessoas. E nós entendemos que a gente precisava fazer com que o conceito ele fosse visto no varejo. Porque a embalagem, a todo momento, ela ganha o seu concorrente. Eu não falo concorrente de flor para flor, né? Eu falo concorrente de chocolate, eu falo concorrente de outros produtos que concorrem com a flor de perfume, enfim. O varejo está girando ali. E as pessoas estão querendo chamar a atenção do produto pela embalagem, com a informação e tudo mais. Aí nós fomos atrás da Klabin para fazer esse projeto com o Klacup, que é desse papel diferenciado, né? Que é um projeto do Plantear Puro, que a gente quer comunicar melhor esse projeto na ponta. Como que a gente comunica melhor? Com uma embalagem que faça sentido também para esse tipo de projeto, das plantas purificadoras. Não adianta a gente ir com um projeto de tantos benefícios na vida do consumidor, o consumidor que vai buscar isso na ponta, ele quer produto diferenciado, e você entregar às vezes num papel que não condiz com o que ele busca ali no varejo. Como que você vê isso também hoje, Fábio? Eu vejo exatamente o que você falou. Se você tem uma ação que é diferente, você não pode apresentar essa ação no mercado igual às outras coisas. Tem um caso eu não vou citar nome, mas tem uma empresa gigante internacional que fez um breakthrough tecnológico, conseguiu uma conquista tecnológica importantíssima. Na hora que ela lançou no mercado, ela aproveitou a embalagem que ela já tinha e lançou com o mesmo tipo de embalagem.
ninguém percebeu, porque achou que já era aquela que já existia. Então, se você tem algo diferente para comunicar, comunique na embalagem. Faça a embalagem trabalhar para esta comunicação, porque a embalagem, ela é um veículo de comunicação poderoso. Não sei se vocês já viram anúncios em caixa de pizza. Sim, em Eu pão. faço propaganda, inclusive. Embalagem de pão. Em pão, né? em pão virou uma febre um tempo. É um veículo de comunicação. E eu faço propaganda, inclusive, em várias pizzarias, inclusive. Tá vendo? Aí. Como é que é, Clóvis? Não Eu vi. faço propaganda em várias pizzarias, porque a pessoa vai pegar a pizza, não tem como não ver a sua marca. E E como- você acaba aproveitando esse caminho aí. E como que a Juliana enxerga isso hoje? Esse papel da embalagem mais sustentável para o consumidor? Porque o que pode acontecer? Você falou um pouquinho para a gente que o seu cliente é quem compra, mas você pode conquistar o cliente que recebe. Exatamente. Como que vocês pensam hoje para o futuro em comunicar esses trabalhos, ou de alguma forma SG, ou mudar algo na embalagem para o futuro aí, pensando em sustentabilidade? A mudança das nossas embalagens é constante, né? A Tá. gente não para, né? Porque a flor é a mesma e a gente tem que se reinventar com o quê? Com a embalagem, né? Com a comunicação. A gente estava até falando ali agora, né? As pessoas não sabem o quanto é importante a flor estar dentro de casa. Como você vai comunicar isso? Porque a planta está lá. A planta sozinha no chão é uma coisa, a planta na caixinha que eles fizeram é outra. E ali tem toda a comunicação, quer dizer, se vende, né? Não precisa explicar muito, está tudo ali o que vai acontecer. E é o que a gente vem fazendo o tempo todo com as nossas embalagens também. Legal, vem cada ano aí evoluindo. Esse trabalho que nós estamos fazendo com a Klabin, aí chegou para a gente o expositor, que também vem nesse material. Como que é o trabalho hoje de expositor? Eu não conhecia e me chamou a atenção quando a equipe trouxe o expositor também, e todo já na mesma comunicação visual, o que já ajuda a gente a vender o produto na ponta, né? A gente percebeu que assim, a gente tem grandes volumes. Então, por exemplo, você entra numa Unilever, numa Nestlé, e a gente faz caixas marrons. Eu estou vendo caixas aqui para o café também, a hora que Sim. chegou. Mas a gente se propõe a fazer um pouco diferente também. Então, a gente tem um centro de tecnologia de embalagem, onde a gente desenvolve embalagens específicas. Quando a gente entrou com a questão do cartão para copos, para vasos, a gente viu também uma oportunidade de trazer para o consumidor uma exposição desse material. Ah, mas você tem grandes tiragens, então você não consegue fazer... Não, a gente tem impressão digital para pequenas tiragens e a gente tem um departamento que desenvolve embalagens específicas, displays, para nós nos adaptarmos. Apesar do tamanho da Klabin, a gente se adapta a lotes menores, por exemplo, e a mercados menores. Porque quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está vendendo mais também do outro lado no volume. Sim. Porque isso aqui ajuda a divulgar também. Então, a gente percebeu isso. Inclusive com impressão digital e tudo. Está o Alexandre aqui, o Alexandre Sesma. Ele cuida, por exemplo, dessa parte de desenvolvimento. A gente trouxe até algumas pranchas. Então, por exemplo, um design que você quer fazer diferente, né? Tem até uma pasta do Alexandre ali. Eu quero fazer uma impressão, mas eu não tenho tanto Olha a diferença volume. de uma impressão em um papel diferenciado, né? Eu não tenho tanto volume para fazer. Então, assim, a gente trabalha dessa forma também, porque é importante também. É importante levar não só os vasos, enfim, o display. A gente está na Pets, por exemplo, com displays. E é uma progressão geométrica aí, porque você vai começando a fazer aqui e ali, a hora que você vê, começa a expandir. Não, é fantástico. A gente Muito estava legal. apresentando o copo e a equipe falou, não, nós já temos o display. Isso é a comunicação já até casada, não só na embalagem do produto, como no display de venda, né? Isso. Eu tenho uma outra pergunta para o Fábio, que daí se alguém quiser colaborar, fiquem à vontade. Fábio, cada vez a área de produto ela vem crescendo muito dentro dos departamentos, principalmente dentro do marketing. A gente vê que essa área vem evoluindo demais, que as pessoas elas têm que cada vez mais entender o produto, o que está ali para comunicar melhor para o seu consumidor. Quais são hoje, o que você vê que são os principais atributos que esse profissional tem que ter hoje, o que ele tem que enxergar na realidade, nessa cadeia, para levar a informação correta, onde ele tem que tomar cuidado, o que ele tem que olhar, ter um outro olhar para pôr na embalagem, porque hoje é esse pessoal que está até direcionando a área de marketing. Você vê que as empresas multinacionais elas estão indo para essa linha, né? A área de produto ela traz a comunicação para marketing só desenvolver às vezes o layout e a estratégia da ponta, né? Como que você enxerga isso hoje? Quais são os principais atributos para você ter ganho nessa embalagem na ponta? Bom, em primeiro lugar,
eu costumo dizer que não existe design de embalagem, não existe... A embalagem é um componente fundamental e indivisível do produto, né? Então, não existe esse projeto de embalagem sem estudo de campo. Precisa ter alguém dedicado ao desenvolvimento do produto que vai a campo, vai ver como que o produto encontra o consumidor. Porque é no encontro do consumidor com o produto que todas as possibilidades se apresentam. Então, fazer estudo de campo, estar lá na frente olhando o que está acontecendo no mercado é uma tarefa fundamental que precisa ter alguém fazendo isso. E normalmente a pessoa mais indicada para fazer isso é o gerente de produto, é a pessoa que cuida do produto, não só no desenvolvimento do produto, mas principalmente na relação do produto com o consumidor, na relação com o trade, com o varejo. Então, toda essa informação, ela chega para o marketing já embasada, né? Dá muito mais segurança para o trabalho de marketing, porque o consumidor, minha gente, ele é o senhor do fato econômico. A opinião e a visão que interessa e que deve fundamentar o trabalho de todos nós é a visão do consumidor. É isso mesmo. Eu queria pedir o microfone, porque tem pergunta aqui, para já passar para o pessoal. Vocês têm pergunta aqui? Tem. A Marisa tem, que eu sei que a Marisa tem também. Tem aqui. É isso, pode fazer. Bom dia. Meu nome é Carolina, eu sou do Instituto Terra. Nós atuamos em Minas Gerais. É uma organização fundada por Lélia e o fotógrafo Sebastião Salgado. Nós atuamos no plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, mas estamos agora começando também com a comercialização de plantas ornamentais e nativas. E para ter condizência com a nossa missão e valores, né, que são voltados para a sustentabilidade, queria perguntar qual a recomendação, Fábio, no sentido de embalagens que sejam biodegradáveis ou sustentáveis e pensando também na durabilidade, que eu acho que esse é o grande desafio, né? Obrigada. Eu acho que quem poderia responder essa pergunta é o André, porque eles já fazem esse trabalho, mas o que eu posso acrescentar é o seguinte: vocês estão certos em procurarem embalagens que estão em sintonia com os valores da organização. Na verdade, todas as empresas deveriam fazer isso. Todas as empresas deveriam usar embalagens que estão de acordo com os seus valores e os seus objetivos. Acho que o André podia comentar. Obrigado. Acho que a pergunta é muito boa e super legal você estar preocupada com isso, como o Fábio falou. Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente entender como são as suas embalagens e juntos a gente chegar num melhor caminho, né? Tanto para uma embalagem unitária ou para uma embalagem múltipla também. Eu acho que eu gostaria bastante de conversar com a gente, vou colocar o Alexandre ali também e a gente conversa. Acho que tem bastante oportunidade aí, parabéns aí. O fotógrafo Salgado é um artista. O Club Cup já te mostra uma possibilidade já ali. Porque ele está com um plantear puro, mas ele é um projeto aberto aí para todos os produtores de flores e plantas ornamentais, né? Que é um estudo bacana. Já de muitos anos até. Sim, sim. E mesmo que seja uma solução diferente do que a gente está acostumado, a gente adora um desafio. Então, acho que a gente gostaria bastante de conversar um pouco mais em detalhes. Ótimo. No Instagram, a gente tem alguma pergunta? Vocês ainda não? Marisa, quer fazer? Tem o microfone aqui para Marisa. Bom dia. Eu sou produtora de violetas e de fitônias. Eu vi que vocês têm aqueles vasinhos, né? Como que funciona isso na produção? Porque ele falou de fazer pesquisa no campo, né? Isso aguenta a umidade da estufa, o tempo da planta que fica ali dentro? Essa é uma das perguntas que a gente, quando começou o projeto, a gente discutiu bastante. O Marcelo está aqui também, a gente pode entrar um pouco mais em detalhe, porque ele é um estudioso nesse setor. A gente viu que tem coisas que aguenta, tem coisas que não aguenta. Por exemplo, planta que tem residência dentro da água 3 meses é um pouco mais complicado, por exemplo. Eu não sei se é o caso.
Mas, assim, existe também a solução de você, ao invés de, por exemplo, demandar muito vaso plástico, que depois você não sabe qual é o destino que ele vai ter, você fazer, replantá-lo no papel, porque daí você aumenta a chance, dá uma cifra para vocês, 70% é o que o papel, de maneira geral, é reciclado. O plástico, e alguns específicos, é por volta de 20%. Quando você faz isso e dá um destino que você não sabe até onde vai parar o vaso, você está aumentando em mais de 3 vezes a chance do vaso ser reciclado, que é bastante importante. Então, pode optar, mesmo que seja uma questão, por exemplo, que ele não resista dentro de um processo específico, ele poderia ser replantado e aquele vaso não sai, aquele de plástico, vamos dizer, ele não sai da tua produção. Ele fica lá e é reutilizável. São detalhes para a gente ver, eu não sou o maior conhecedor, mas a gente conversa com uma pessoa que conhece bastante. E ele aguenta bastante. Por exemplo, a gente tem papéis que vão com fruta, passa 1 mês em ambiente refrigerado, dentro do container, amadurecendo a fruta com um papel específico. E esse vaso é preparado também, esse papel para vaso, ele é diferenciado. Ele é diferente, por exemplo, de uma caixa de bombom, de cartão, ele é diferente, ele é tratado para aguentar a umidade também, mas num certo nível. Eu vejo com uma dificuldade, porque a gente tem a máquina de plantio, né? Então, o vaso, ele cai, ele tem que ser um vaso assim, perfeito para essa máquina, né? Mas eu estou apaixonada pelo projeto. Eu vejo que é um produto que pode sair limpo das estufas, né? Eu tenho um produto que eu preciso limpar o vaso, né? Então, eu acho que é um futuro promissor. E eu espero aí que vocês consigam atender a nossa demanda e as nossas necessidades, porque a demanda eu sei que vocês são capazes, mas as nossas necessidades de produção, eu acho que é legal realmente conhecer esse nosso mundo, né? Perfeito. Obrigada, Marisa. Marisa, até para falar, assim, eu gostaria de entrar um pouco mais em detalhe do seu processo. Para conhecer, tem gente na Klabin que conhece, né? Mas eu gostaria também para a gente ver, e inclusive para a gente, se for o caso, mexer um pouco no produto, é isso que a minha área faz. A gente mexe no produto para adaptar à necessidade final. Tá bom? Ótima a sua pergunta, eu quero saber um pouquinho mais em detalhe depois. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta? Olá, prazer, meu nome é Luciana Jansen, eu sou gerente de produto da Orquideia. A gente é uma empresa socioambiental, né, que faz um impacto de capturar flores que não têm mais valor comercial e inserir elas, ensinando ONGs com pessoas vulneráveis, né? A minha pergunta, a gente está tentando, iniciando um projeto de fábrica de kokedama, e eu sou designer de produto e estou pensando nessa parte de embalagem. A minha pergunta seria mais para você da Klabin, mas assim acho que dá para pensar um pouco na parte de desenvolvimento de design. Quando que vocês enxergam um futuro para design de embalagem que a gente possa ser zero plástico? Vocês acham que isso é possível acontecer? E quando? Obrigada. É possível, sim. Por exemplo, a gente tem 2 produtos para vasos ou para copos, né? Mais para copos ainda esse produto, e agora nós estamos passando para vasos. O que acontece, né? Esse vaso de papel, ele tem uma película de plástico para fazer a soldagem para fechar, senão o vaso não converte. Para ele virar esse copo, isso é no mundo todo. Nós já temos a tecnologia, isso aí foi um investimento grande que a gente fez para aplicação de uma resina, para a gente não ter a extrusão de plástico. Então, hoje a gente já vende um cartão que não tem plástico, e nós estamos exatamente agora na fase de testes para vasos, com esse produto. Muitas vezes a gente está associado a plástico, e isso não é nenhum problema grande. Por quê? Porque a gente, de certa forma, está contribuindo para diminuir a quantidade. Então, sai um vaso só de plástico, depois sai um vaso de cartão com uma película de plástico. Igual eu falei, quando a gente faz esse movimento, o fato dele estar associado a cartão,
aumenta em mais de 3 vezes a chance dele entrar para a cadeia de reciclagem. Então, isso é bastante importante. Sim. Mas o objetivo, já no próximo passo onde nós estamos, é tirar esse plástico aplicado com extrusão e aplicar uma resina, que inclusive não tem subproduto a hora que você recicla, porque esse vaso é reciclável, tranquilo. Mas assim, ele não vai gerar nem o subproduto de plástico daí quando você tiver. Né? Então o plástico nos ajudou até aqui, mas agora a gente está desassociando também. Isso. A Marisa, acho que quer... Fábio, você quer... Eu acho que o André respondeu bem. Vai aproveitar. Eu vou fazer pergunta de produtor, tá? Eu estou vendo que vocês têm vários tipos de formato, né? Então, vocês já fizeram estudos sobre os nossos porta-vasos? Porque a gente tem, por exemplo, esse pequenininho aqui, com certeza não cabe no nosso porta-vaso. Nós também temos cuias, nós temos potes aqui, por exemplo, esse, né? A gente não sabe que tamanho que é esse daqui. Para eu cadastrar um produto hoje para um supermercado, por exemplo, eu tenho que saber o que está cadastrado lá. Ou é muito difícil eu mudar de pote. Sim. Então, esses potes aqui, a gente eu não vejo aqui um produto que eu conheça, que a gente trabalha aqui. Então, esse também é um outro estudo que eu acho que vale a pena conhecer os tamanhos de vasos que a gente trabalha, sem contar que da resistência, que isso é um outro fator. Mas conhecer os tamanhos de vasos para ver se é possível caber nos nossos porta-vasos. Essa eu vou até responder. Posso responder essa rapidinho? Pode. Essa, nós mandamos, tá, Marisa? Nós fizemos toda a relação do tamanho dos potes, porta-vaso, tudo, e mandamos. E isso foi um problema na gráfica, não foi até da Klabin. Ele se confundiu quando a gente mandou pote 11, pote 6, pote 4. Ele fez só a boca e não pensou no restante das medidas que nós mandamos dos potes. Aí, quando chegou, nós falamos, vamos apresentar o conceito, que é muito importante, mas nós fizemos até pote 24. Foi isso, né? A boca dele, ele vai até pote 24, mas as medidas eles não fizeram, infelizmente. Marisa, tem uma questão, por exemplo, ali o que faz o pote é uma ferramenta. Isso pode ser mudado, pode ser alterado, pode ser desenvolvido, né? É uma máquina que tem uma ferramenta de um tamanho específico. É um molde, é como se fosse um molde, embora ele seja de papel. Mas o que eu queria atentar também, agora pegando no gancho do display, teve lugar que a gente fez o display adaptado, e daí ao pote. Então, vamos supor que seja inviável pela quantidade, o tamanho do... A gente pode fazer um display para adaptar ao pote, e a gente conversa também com o supermercado. A gente já teve Dia das Mães, por exemplo, vasos ali de flor no Pão de Açúcar. Né? E não foi um limitante o tamanho. A gente não fez uma adaptação ao tamanho, mas a gente pode, inclusive, como no caso da PET, por exemplo, a gente faz o display. Então, assim, é uma ideia de pensar não só entender a necessidade de vocês, mas da cadeia como um todo, né? E acho que é isso que é o legal, né? Porque daí juntos a gente vai chegar numa solução bem legal juntos, né? Mas obrigado, ótima pergunta. Tem aí? Tem, o Gu tem lá da internet. Vamos lá. O Arley Sempre Viva pergunta se a ação dessa resina não prejudica as plantas. Esse é um ponto interessante, porque assim, não sei eu que estou falando, tá? Uma das primeiras conversas que a gente teve, essa pessoa que conhece, que é o Marcelo, conhece bastante de planta, eu lembro dele falando nas reuniões assim, que o fato de ir para o papel, eu não sei por quê, tá? Eu não sei, cientificamente, eu sou engenheiro, já fui um dia engenheiro, hoje eu... a gente vai perdendo, né? Então, assim, mas eu tenho uma mania de ser mais técnico, eu não sei por quê, mas, assim, ele diz que se você plantar, por exemplo, no plástico e no cartão, sempre fica mais bonita a de cartão. Eu não sei. Não sei o que tem no plástico, não sei. Não prejudica, Gustavo, não prejudica, tá? Não prejudica. Mesmo porque nós estamos falando essa barreira, ela tem 5% do composto como um todo, ela dissolve no meio do processo, em água, ela é biodegradável, compostável, então... E outra coisa que eu queria também falar é que, assim, esse projeto,
Não é que todos os cooperados, de uma hora para outra, vão mudar a sua embalagem. Né? É impossível isso. O Clóvis, que está muitos anos no setor, conhece. A produção ela tem diversas particularidades, é um processo. Como a Marisa falou, que tem a plantadeira ali. Então, como é que você vai mudar um processo da noite para o dia? O que a gente está falando é de um comportamento de consumo que vem mudando e que eu vejo que o mercado tem que pegar uma parte do que é comercializado e ir introduzindo isso no varejo que atende esse tipo de consumidor. Porque também tem varejo que não trabalha dessa forma ainda e que também não paga, às vezes, também por isso. Não entende como isso agrega valor no produto, na cadeia como um todo. A gente ainda tem esses entraves na embalagem, no quesito sustentabilidade de embalagem. Então, a gente também tem que ficar muito atento a isso. É um projeto que vai se iniciar e que eu vejo que ele vai, durante anos, aí, aos poucos, crescendo. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta da RDM Eventos, que ela diz concordar que a embalagem é o diferencial que agrega valor ao produto, porém caixa, papel de seda, fita, etiqueta, sacola, se não aumenta demais a emissão de resíduos. Eu acho que na nossa conversa, né, o Fábio citou alguns exemplos sobre a destinação desses resíduos. Né? Eu acho que pode responder bem essa. Bom, eu fui presidente da Associação Brasileira da Indústria de Embalagem. Um dos índices que a gente trabalha lá é a questão de quanto é... O André acabou de citar dados aqui de reciclagem de materiais. Então, muitas pessoas se preocupam com a questão ambiental. Essa é uma preocupação do momento. Nós não podemos fugir desse tema, isso está presente. Todas as empresas hoje precisam cuidar disso, tá? Se alguém tiver esse tipo de preocupação, uma das coisas que está mais perto da gente para contribuir é na questão da reciclagem. Sim. O Brasil tem índices muito bons de reciclagem, tem alguns materiais que o Brasil é líder mundial em reciclagem, só que a vantagem da reciclagem é que a reciclagem gera valor, trabalho e renda. Nós temos quase 2 milhões de brasileiros que, em vez de estar pedindo esmola, estão trabalhando em reciclagem de embalagem. Nós temos mais de 1.000 cooperativas de reciclagem no país. Nós temos programas de empresas que ajudam a fomentar, criar cooperativas, Sebrae, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Todos eles têm programa para ajudar a criar cooperativas de reciclagem. Então, eu acho que se essas pessoas têm essa preocupação, uma das coisas que elas poderiam fazer é incentivar a reciclagem desses materiais da embalagem. Começa separando pelo lixo em casa. Mas por exemplo, nós da Abre, a Abre tem um programa que se chama Lupinha. O Lupinha é um QR Code que aplica na embalagem, não aumenta custo na embalagem nem nada. Esse Lupinha, ele ensina o consumidor como é que faz para reciclar aquela embalagem. Quais são as providências que ele tem que tomar. Então, eu tenho uma tese que é o seguinte: mais vale acender uma vela do que maldizer a escuridão. Perfeito. Então, eu acho que se a gente tem esse tipo de preocupação, existem muitas velas que a gente pode acender, né? Sim, perfeito. Eu acho que hoje, eu vejo que o setor de flores, eles têm muita dificuldade, porque é um produto vivo, é um produto de diversas formas, então você vê que cada um tem a sua particularidade para introduzir embalagem no seu produto. Mas é isso que você acabou de falar, professor Flávio. Você dá informação de como o consumidor pode dar continuidade naquele material, já faz com que você faça parte de um seleto grupo que recicla de alguma forma o material, que você está preocupado com isso. Porque o que eu sinto hoje, e a gente defende muito aqui, só para dar esse parênteses, que tem bastante cooperado aqui assistindo. Da porteira para dentro, o cooperado tem diversas ações de sustentabilidade dentro do sítio, sem pensar só na embalagem hoje. O que ele pode fazer, ele faz. Parque de energia, captação de água, resíduos biológicos. Então, tudo isso ele trabalha, né? Ele faz ali o trabalho dele no dia a dia. Então, eu vejo que você já trabalhar com a comunicação, já que hoje está difícil você introduzir uma embalagem, eu não conhecia, até obrigada por divulgar, porque eu acho que isso pode ser uma ferramenta importante para nós do setor levarmos para frente.
Eu vou te colocar em contato porque é o seguinte, essa é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Embalagem, que é assim, nós precisamos ensinar as pessoas a encaminhar corretamente as embalagens para a reciclagem. E isso é feito de maneira didática, né? E também valoriza a empresa que está procedendo esse tipo de ação. Ou seja, a empresa está fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Obrigada. Tem mais, pessoal, podendo ser? A última pergunta aqui do Marcelo Hermini. É do Hermini? Ele pergunta se, olhando para os próximos anos, né, sabendo que os ciclos de produção de flores e plantas são longos, o que os produtores podem fazer agora também pensar no futuro. Eu acho que, olhando hoje pelo Veiling, eu vejo que esses projetos, esses conceitos que nós estamos trazendo, principalmente para a feira, já é um input de como ele pode pensar dentro, da porteira para dentro, nessas ações já visando a embalagem diferenciada. Muitos produtores já fazem esse trabalho. É importante a gente falar, a Marisa até comentou, se foi feita a pesquisa em campo, que antes da gente conhecer esse trabalho da Klabin, alguns cooperados já tinham feito o teste com esse produto. E aí ele já veio de melhorias desses testes que aconteceram em alguns cooperados. A Klabin acho que não estava envolvida na época, e aí depois o Marcelo procurou a Klabin, e aí com esses papéis foram tendo a melhoria de durabilidade desse produto, porque a principal preocupação era a durabilidade. Porque o produtor também não pode colocar no mercado uma embalagem que já no ponto de venda, no varejo, ela vai se desfazer. Né, Marisa? Então, existe muito isso. Eu acho que esse tipo de conteúdo, Marcelo, né, o que o Marcelo perguntou, já faz com que o cooperado comece a pensar lá na frente como ele vai evoluir em sustentabilidade, em papel, né, em comunicação, experiência e jornada do consumidor, como que ele pode melhorar a informação do produto dele na embalagem, e o case que o Clóvis trouxe para a gente, como eu vendo mais, mostrando o meu produto de forma diferenciada, com uma embalagem diferente, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Isso aí. Vocês gostaram? Bom, gostaria de agradecer em nome do Veiling, da Univelli, a nossa educação corporativa, por vocês terem aceitado o convite para compor aqui esse momento de aprendizagem, de partilha de conhecimento, que agrega muito para o dia a dia dos nossos negócios e para o nosso desenvolvimento também. Muito obrigado, Fábio, o Clóvis, o André e a Tá, por aceitarem o convite. E nós gostaríamos de agradecer vocês com flores e plantas. Oba! Que lindo isso. Eita, até eu vou ganhar, que delícia. Obrigado, querido. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Podemos fazer uma foto aqui na frente? Nossa, tem gente que em casa vai ficar muito contente. A gente não... minha, claro. Cadê o Gu? O Gu tá tirando, gente. A pessoa tá louca. Vem, Gu, com a gente. Não, é que eu falei, outra pessoa deve estar tirando, não viu o Gu aí? Obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigada por tudo. Parabéns. Obrigado, Tamara, pelo convite. Aquela caixa que você jogou era a Klabin, né? Por isso que eu aguentei.